Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que já saíram, para aqueles que estão saindo e para aqueles que estão chegando. Minha irmã online, meu irmão presencial. Novamente, nós aqui nessa oração e meditação terapêutica diária de 30 minutos, onde estamos meditando no livro de João, capítulo 11, nesse vídeo de número 15, da parte 2 desse vídeo. Meu querido, minha querida. Irmão e irmãs, antes do mundo existir, antes das montanhas, antes dos oceanos, antes do primeiro choro humano, Deus já era Deus. E quando a humanidade caiu, quando nossos primeiros pais escolheram desobedecer, quando Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, conforme Gênesis capítulo 3 nos relata, não foi apenas um erro. Foi como uma criança que ignora o aviso do pai e toca no fogo. A criança não entende a gravidade, mas o pai entende a consequência. Deus havia dito: no dia em que delas comeres, certamente morrerás, conforme Gênesis capítulo 2, 17. Não era sobre comida, era sobre confiança, obediência. Era como um pai dizendo ao filho pequeno: não atravesse a rua sozinho. Mas eles atravessaram. E a criação inteira sentiu. O mundo deixou de ser paraíso, o sofrimento entrou, a dor começou, a separação aconteceu, e ali, no silêncio da eternidade, não houve abandono. Houve um plano, meu querido, minha querida. Um plano lindo e maravilhoso. Porque se você e eu, nós pudéssemos imaginar o Pai, o Filho e o Espírito Santo olhando a humanidade caída, lá de cima, não com ira explosiva, lógico que não, mas com tristeza amorosa, como um pai que vê o filho ferido pela própria escolha, e o filho diz: eu vou, não por obrigação, o filho, Jesus o Cristo, mas por amor. Assim, João capítulo 1, 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus não veio melhorar o sistema, veio restaurar a comunhão, veio atravessar o abismo, veio redimir. Então, meu querido, minha querida, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para aqueles que já saíram, os que estão saindo e os que estão chegando. Agora, meu irmão, minha irmã online, presencial, minha esposa linda, maravilhosa, presente de Deus na minha vida, nossas filhas, presente de Deus também em nossa vida, irmãos de sangue, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhas, tias, tios, primas, primos, amigas, amigos, diaconisas, diáconos e pastoras e pastores. Hoje, novamente, estamos aqui, continuando nossa oração, meditação terapêutica diária de 30 minutos. Nessa série, Andando com Deus em Jesus o Cristo, meu irmão, minha irmã. Hoje, Jesus, o Deus com resposta para hoje. Hoje nós meditaremos Jesus, o Deus com resposta para hoje. Entre batalhas diárias e vitórias eternas. Meu querido, minha querida. Meu irmão, minha irmã, uma pequena recapitulação, como na parte 1 do vídeo. Em João capítulo 11, Lázaro estava morto, 4 dias no sepulcro. Para a sua lógica, a minha lógica, a nossa lógica humana, fim, lógico. Para Jesus, o Cristo, preparação. Jesus permite atraso, Jesus permite a dor, Jesus, o Cristo, permite o choro, mas nunca perde o controle. Conforme capítulo João 25, 11 e 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Meu irmão, na parte 1 nos mostrou: o mundo é caído, a dor é real, a batalha é diária. Mas agora, na parte 2 que nós estamos e vamos meditar, nos mostra: a vitória não é futura apenas. A vitória, ela já foi declarada. Meu irmão, minha irmã. Imagine uma casa perfeita, sem briga, sem doença, sem tristeza. Deus fez o mundo assim. Criou tudo, e tudo o criado do inexistente. Mas quando Adão e Eva desobedeceram, foi como quebrar o vidro da casa. O vidro quebrou. A casa continuou de pé. Mas agora o vento entra, a chuva entra, o frio entra. O mundo continua existindo, lógico, mas está rachado. E Jesus, o Cristo, veio consertar o vidro. Só que não com fita, com a própria vida. Jesus veio consertar o que nós estragamos com a própria vida. Não é lindo, maravilhoso e profundo essa mensagem, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã? Se você está cansado, se você está lutando, se você perdeu batalhas
semana que passou, escute. Você está no meio da história. Não no fim da história. Não no fim, não. A cruz foi o ponto de virada. O túmulo vazio foi a declaração. E o Apocalipse, o final, o tempo, o final de tudo, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, em honra e glória, é a conclusão. Meu querido, minha querida, minha querida. Então, meu irmão, minha irmã, aqui nós vamos meditar. No Evangelho segundo João, capítulo 11, a palavra viva, aberta diante de nós. Um momento de recolhimento, silêncio, despertar interior. Um tempo de intercessão e também reflexão restauradora. Cristo ilumina a consciência. Cristo desperta a concepção adormecida. Cristo revela o invisível, meu irmão. O invisível. E aqui nós continuamos, meu irmão, minha irmã. Hoje não é apenas um estudo. Não é apenas somente uma meditação. É um mergulho. É um mergulho, meu querido, minha querida. É um mergulho. Queridos, porque é um encontro com aquele que atravessa cavernas escuras e transforma lutos em recomeço. Nesse capítulo do Evangelho do apóstolo nosso Senhor Jesus Cristo, João, não estamos apenas lendo uma história antiga, estamos olhando para dentro de você, de mim, de nós. Aonde há sombras, ele acende luz. Aonde há sepulcro emocionais, ele sopra a vida. Aonde há cegueira espiritual, ele abre entendimento. Essa não é apenas uma oração, meu querido, minha querida. Não é um estudo. É uma meditação. É um processo de cura. Não é apenas um estudo ou uma meditação. É alinhamento da alma. Não é apenas uma continuação de vídeo. É continuação de propósito. Hoje, Cristo não apenas fala. Cristo Jesus toca. Cristo Jesus chama. Cristo Jesus desperta. E aquilo que estava fechado começa a enxergar novamente. Você não respira sozinho, meu querido, minha querida. Há pessoas vivendo como se o ar viesse dela mesma. Como se fossem fontes. Como se fossem suficientes. Como eu já vivi assim, minha esposa. E muitos estão vivendo agora. Como se não precisasse de ninguém. Mas a alma sabe. A alma sente quando está suficiente. Existe uma solidão silenciosa que não aparece nas redes sociais, não aparece nos discursos, mas aparece no travesseiro. A autossuficiência não é força. Às vezes é apenas medo disfarçado. O coração humano foi feito para a habitação divina. Não fomos criados para sermos protagonistas idosos. Fomos criados para sermos morada. E quando o Espírito de Deus habita, a ansiedade diminui, o peso se alivia, o interior encontra equilíbrio. Viver desconectado do céu é como prender a respiração por orgulho. E, minha irmã, meu irmão, online presencial. E ninguém sobrevive muito tempo assim. Então, respire, mas respire com Deus dentro de você. Você não vive de si mesmo. O que quer dizer você não vive de si mesmo, meu irmão, minha irmã? Irmãs, irmãos, existe uma mentira silenciosa que o mundo tem repetido. A mentira que você é suficiente sozinho. Que eu sou, que nós somos suficientes sozinhos. De que a felicidade está dentro de você. Repetidamente o mundo nos oferece isso. De que você é a fonte do próprio sucesso. De que você vive e você pode viver desconectado do Criador. Mas a palavra de Deus nos revela outra realidade. O ser humano, eu, você, nós. O ser humano não foi criado para ser independente do Criador. Independente de Deus. Foi criado para ser a habitação. Quando Jesus fala em João, o apóstolo do nosso Jesus Cristo, João, do Novo Testamento, Jesus Cristo não está apenas apontando uma história, contando uma história. Jesus Cristo está revelando um princípio espiritual. Sem o sopro de Deus, a sua vida, a vida se torna apenas sobrevivência. Porque quando o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, escreve para Romanos capítulo 8:16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Observe, irmãs e irmãos, online presencial. Não é apenas emoção, não é apenas motivação, é Espírito confirmando Espírito. Quando a pessoa tenta, quando eu, você, nós tentamos viver baseados apenas na própria força, essa pessoa começa a se desgastar. Busca prazer, busca aprovação, busca consumo e busca reconhecimento, mas nada satisfaz por muito tempo. Meu irmão, minha irmã, o que quer dizer, meu irmão, minha irmã, você não vive de si mesmo. Significa que você não é a sua própria fonte. Você não é a sua força que sustenta tudo. Você não é a sua inteligência que controla tudo. Você não é a sua capacidade que garante tudo. Lógico, nós respiramos, mas não criamos o ar. Nós temos coração.
mas não damos ordem para ele bater. Nós planejamos, mas não controlamos o daqui a pouco, o amanhã. Viver de si mesmo, meu irmão, meu irmão, minha irmã, seria acreditar que eu sou o suficiente, eu me sustento sozinho, eu determino tudo, eu sou a origem da minha própria vida. E isso, lógico, não é verdade. Espiritualmente falando, significa algo ainda mais lindo, maravilhoso. Você não é a raiz, você é o ramo. A raiz é Deus Pai, o tronco é Jesus ou Cristo. Lembra? Cristo, título, Jesus, o nome. Cristo, o Messias, o Salvador, o Redentor, o Alfa, o Ômega e o Libertador. Cristo, o Emmanuel, Deus conosco e vários outros títulos. A raiz é Deus Pai, o tronco é Jesus Cristo e a seiva que circula é o Espírito Santo. Temos aí a triunidade. 3 pessoas diferentes em uma única santidade que é o nosso Deus. Quando alguém vive de si mesmo, vive desconectado da fonte. Quando vive ligado à trindade, vive, lógico, abastecido. Minha irmã, minha irmã. Isso também tem um lado emocional, muito importante. Quem tenta viver de si mesmo, carrega um peso enorme. Precisa ser forte o tempo todo, precisa acertar sempre, precisa provar valores constantemente. Mas quem entende, minha amiga, meu irmão, minha irmã, online presencial, tias, primas, primos, cunhado, irmão carnal, sobrinha, sobrinha, você, minha amiga, meu amigo, mas quem entende que não vive de si mesmo, descansa. Descansa porque, sabe, se eu cair, o nosso Deus nos sustentará. O Deus me sustenta. Se eu errar, o Deus nos corrige. Se eu enfraquecer, existe força maior do que a minha, que é de Deus. Não viver de si mesmo não é fraqueza, meu querido, minha querida. É humildade inteligente. É reconhecer, eu dependo. É dependência do reino. Não é prisão, é proteção. Mas deixa eu trazer uma pergunta e trazer uma segunda camada bem simples para você, minha irmã, meu irmão. Você também não vive isolado das pessoas. Nós não vivemos isolados das pessoas. Você, eu, nós. Você foi feito para relação, para comunhão, para troca. Ninguém cresce sozinho, ninguém se cura sozinho, ninguém amadurece sozinho. Então, quando dizemos você não vive de si mesmo, estamos dizendo você vive porque, lógico, Deus sustenta. Você cresce porque, lógico, o Espírito conduz. Você encontra sentido porque, lógico, porque Jesus, o Cristo, aponta o caminho. E isso é maravilhoso, é profundo, é terapêutico. E isso é libertador, não limitador. Meu irmão, minha irmã, queridos, quando a pessoa tenta viver baseada apenas na própria força, ela começa a se desgastar, buscar prazeres, buscar aprovação. Quando as pessoas começam a tentar viver na sua própria força, na sua própria capacidade, tentam buscar prazeres, buscar aprovação, buscar consumo, buscar reconhecimento. Já viu aquele tipo de pessoas que fazem todo tipo de plásticas, se preenche de todo o tipo de botox e tem aquele corpão e eles passam a se adorar a eles mesmos, mas eles esquecem uma das coisas que são sempre vazias, porque ali existe que ela pode tudo, eu sou, e o único que eu sou é Deus, meu querido, minha querida. Você pode ter certeza disso. O mundo nos oferece tudo isso, mas Deus te oferece o seu conforto espiritual eterno, meu querido, minha querida. Mas nada satisfaz por muito tempo, não é verdade, meu querido, minha querida? Gálatas 5, capítulo 5, versículos 19 e 21. O apóstolo Paulo descreve o que acontece quando a vida, minha, sua, nossa, é conduzida apenas pela carne. Descontrole, desequilíbrio, confusão interior. Não é condenação. Não leve por esse lado de condenação. É consequência de conexão. Irmãs e irmãos online presencial, quando alguém vive como se respirasse sem Deus, ela começa a sufocar espiritualmente. Pode ter dinheiro, pode ter aplauso, pode ter aparência de sucesso, mas dentro dessa pessoa existe um vazio que ecoa eternamente, porque fomos feitos para algo maior, meu irmão, minha irmã, conforme João capítulo 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus não disse, eu trago um remédio, eu trago para você uma cirurgia para o seu corpo. Não, ele não disse isso. Eu trago o quê? Jesus não disse, eu trago um método. Não, ele disse, eu sou a vida. Isso significa que a vida espiritual, sua, minha, nossa, não é técnica, não é corporal, é relacionamento. Não é autoajuda, é presença divina. Hoje talvez alguém aqui esteja cansado de tentar ser forte o tempo todo, cansado de tentar resolver tudo sozinho, cansado de fingir que está bem. E Deus está dizendo, você não precisa ser protagonista isolado. Você precisa ser filho. O Espírito Santo não invade. Ele habita onde é convidado. E quando o Espírito Santo habita, o coração encontra estabilidade.
sua, a minha, a nossa mente encontra equilíbrio, a alma encontra direção e nós encontramos rumos. Você, meu irmão, minha irmã, aqui estamos. Meu irmão, minha irmã, aqui a verdadeira liberdade não é fazer o que eu, você, nós queremos. É viver alinhado com quem te criou. E hoje o convite é muito simples. Pare de tentar respirar sozinho. Pare de deixar Deus soprar novamente dentro de você, meu irmão, meu querido, minha querida. O problema, meu irmão, minha irmã, não é plástica. O problema não é plástica corporal, que é o problema. Não é o botox. Não é o corpo bem cuidado. O problema não é o espelho. É quando o espelho vira altar. Quando a pessoa começa a dizer, mesmo sem falar, eu me sustento. Eu me avalio. Eu sou suficiente sozinho. Meu irmão, minha irmã. Aí começa, minha irmã lá, presencial, irmão carnal, cunhada, sobrinhos, sobrinhas, tias, tias, primas, primos. Você, minha amiga, meu amigo. Minha querida, meu querido. Minha querida, aí começa o vazio, porque o único eu sou absoluto pertence a Deus Pai. Nós não somos a fonte, somos a criação. Agora vem algo muito importante, meu querido, minha querida. Online presencial. Quem vive buscando prazer, consumo, reconhecimento, geralmente não é arrogante, lógico. É carente. Está tentando tapar um buraco interior com coisas exteriores. E isso nunca preenche totalmente. O mundo oferece aprovação temporária, beleza que envelhece, status que oscila, prazer que passa. Mas Deus, o Criador de tudo e de todos e tudo do inexistente, oferece identidade que permanece, amor que não depende de aparência. Deus oferece valor que não muda com o tempo. E Deus oferece conforto espiritual eterno. Conforto espiritual eterno. E aqui aonde Jesus está, Jesus Cristo nunca disse, seja feio, não cuide de você. Ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Ou seja, você pode conquistar muitas coisas, lógico, mas não consegue preencher a alma sem conexão com a fonte. Não é verdade, meu irmão, minha irmã? Mas, meu irmão, minha irmã, queridos, queridas, cuidado para não transformar, meu irmão, a sua vida em julgamento. Porque há pessoas que exaltam demais, muitas vezes está tentando sobreviver. O vazio não se combate com crítica, lógico, se combate com revelação. Quando alguém descobre que Deus Pai já ama, que Jesus, o Cristo, já pagou o preço e que o Deus Espírito Santo já habita como Consolador, o meu, o seu, o nosso ego perde a necessidade de gritar. E se a sua, meu querido, minha querida, a sua alma está vazia, o mundo oferece tudo isso, mas Deus se oferece. E isso é profundo. O mundo oferece coisas, Deus oferece presença. E presença, essa presença cura. Transformação não vem pela condenação, meu querido, minha querida, vem pela revelação do amor. E quando eu, você, nós experimentamos muitas vezes o confronto espiritual eterno, naturalmente nós deixamos de viver só da própria força, porque nós descobrimos que depender de Deus é muito mais leve. E isso sim é liberdade, meu irmão, minha irmã. Isso sim é liberdade. A verdadeira liberdade não é fazer o que quer, é viver alinhado com quem te criou, meu querido, minha querida. E hoje o convite continua sendo muito simples. Pare de tentar respirar sozinho. Deixe Deus, deixa Jesus Cristo, deixa o Deus Espírito Santo soprar novamente dentro de você, meu irmão, minha irmã. Porque, meu irmão, minha irmã, existe um momento na vida em que tudo começa a desorganizar por dentro. Na verdade, meu querido, minha querida, quando eu tiro os olhos, ou nós tiramos os olhos de Cristo Jesus, existe um momento na sua vida, na minha vida, como aconteceu na vida da minha esposa e na minha, em que tudo começa a desorganizar por dentro. Não é porque Deus saiu, é porque nós desviamos e nós, no caso da minha esposa, eu não tínhamos o conhecimento e o poder do conhecimento da palavra de Deus transcrito nas Escrituras Sagradas, meu querido, minha querida. Porque lá no Novo Testamento, o apóstolo nosso Jesus Cristo, Mateus capítulo 4, versículo 29 a 30, convido você a abrir a sua Bíblia. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou, Senhor, salva-me, salva-me. Meu irmão, minha irmã. Você, meu querido, minha querida, que nunca teve entendimento das Escrituras Sagradas e tão pouco conhece o verdadeiro cristianismo e tão pouco tem entendimento da palavra de Deus. Quem nunca ouviu essa história, o apóstolo Pedro era um dos 12 apóstolos. O apóstolo significa enviado. O apóstolo Pedro, ele viveu no Novo Testamento e foi um dos discípulos mais próximos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fez algo impossível. Andou sobre as águas
Quando olhava para Jesus, ele caminhava. Quando olhou para o vento, para a tempestade, para o céu escuro, começou a afundar. Irmãs e irmãos presencial, o problema não era o mar, o problema era o foco. Meu querido, minha querida, o foco. Muitas vezes o nosso problema não é o mar, o nosso problema é o foco. Não é verdade, queridos e queridas? Quando tiramos os olhos de nosso Senhor Jesus Cristo, o medo cresce, a ansiedade aumenta, a mente se agita, as emoções se desorganizam. Não porque o problema ficou maior, mas porque o olhar mudou. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. O livro de Hebreus está no Novo Testamento. Seu autor é debatido, mas muitos estudiosos associam o apóstolo Paulo ou alguém próximo dele. A mensagem é clara. A fé tem um ponto fixo. Não é a circunstância, é Cristo Jesus, meu querido, minha querida. Meu irmão, minha irmã, é Cristo Jesus. Por quê? Porque, meu querido, minha querida, quero lhe dizer algo maravilhoso, meu irmão. Como é bonito ver pessoas andando nos caminhos de Cristo Jesus, sem acusação, mas com consciência. Porque não foi Deus que saiu, fomos nós que desviamos. E nós devemos ter maturidade espiritual. O Deus Pai não abandona você, Jesus Cristo não muda de posição, o Espírito Santo não desiste de você e de mim. Quem muda o foco somos nós. E quando tiramos os olhos de Cristo, acontece o que aconteceu. Meu irmão, minha irmã, com Pedro, não é que o céu fecha, é que a alma perde referência. É como um navegador que perde o sinal. O destino continua existindo, mas a direção começa a ficar confusa. E olha, meu irmão, minha irmã, que profundidade aqui que o Deus Espírito Santo nos relata. Meu irmão, minha irmã, o seu próprio testemunho da sua vida, como da minha esposa e eu. Eu não tinha conhecimento, da minha esposa também não. Muita gente acha que todo erro é rebeldia, mas muitas vezes, meu querido, minha querida, a ignorância espiritual é maior. A Escritura Sagrada, transcrita na Bíblia Santa Sagrada, diz que o povo perece por falta de conhecimento. Não por maldade, mas por não conhecer o caminho. E quando eu, você, nós não conhecemos, quando não se conhece a palavra verdadeira de Deus, a gente vive pela emoção, a gente vive pela pressão, a gente vive pelo ambiente, nós vivemos pelo instinto e isso desorganiza tudo por dentro de nós. Meu irmão, minha irmã, hoje o fato de você enxergar, meu irmão, nós enxergarmos, a prova que Deus nunca soltou a minha, a sua, a nossa mão. Porque se Deus tivesse saído, com certeza eu, você, nós, não teríamos despertado, meu irmão. O Espírito Santo só convence quem ama e quem ainda está sendo amado, meu irmão. E tem algo ainda mais profundo. Quando você, eu, nós começamos a conhecer a palavra, a meditar na palavra, não foi apenas informação que entra ou entrou na minha vida ou na sua vida. Isso passa a ser um alinhamento. A palavra organiza o meu, o seu, o nosso interior, porque ela corrige os nossos pensamentos. A palavra de Deus reestrutura os nossos valores. A palavra de Deus cura ferida. A palavra de Deus, ela reposiciona a identidade. Cristo Jesus não é só Salvador, Ele é referência. E quando o meu, o seu, o nosso olhar volta para Cristo Jesus, que é referência, a minha, a sua, a nossa alma começa a se organizar, começa a respirar novamente. Mas, meu querido, minha querida, eu gostaria de acrescentar uma segunda camada espiritual através do que o Espírito Santo está falando comigo. E o Espírito Santo está falando para nós. Não viva olhando para o passado com peso, viva olhando para o passado com gratidão, porque aquele período de desorganização foi o contraste que fez você valorizar a luz hoje no presente. Quem nunca se perdeu não entende o valor da direção. Você, muitas vezes, ou nós, se sentimos abandonados, mas nós não fomos abandonados. Muitas vezes, nós estamos sendo conduzidos até o momento da revelação, meu querido, minha querida. Meu irmão, minha irmã, o conhecimento não é só intelectual, é experiência. E isso ninguém tira. Meu irmão, minha irmã, isso ninguém tira de você, de mim. Porque o conhecimento nos traz clareza. E principalmente quando você tem a clareza aqui na Escritura Sagrada, meu querido, minha querida. Meu irmão, minha irmã, nosso problema não é o mar. Nosso problema é o foco. Nosso problema é o foco, querido. O mar sempre vai existir. Tempestade existe, pressões existem, doenças, críticas, perdas, conflito. Tudo isso faz parte da travessia. O erro não é atravessar o mar. O perigo é tirar os olhos de Jesus, Cristo, quando atravessa, enquanto nós estamos no caminho para atravessar. Lembra lá de Pedro, meu irmão, andando sobre as águas. O mar não mudou, o vento não parou, o que mudou foi o foco. Enquanto os olhos de Pedro estavam em Jesus, o Cristo, havia firmeza. Enquanto os olhos de Pedro foram para o vento, para a tempestade, para os relâmpagos, para o céu escuro, para o mar agitado, Pedro veio a afundar. Meu irmão, minha irmã, o mar não é o inimigo. O mar revela onde está o nosso olhar. Sem mar, Pedro nunca teria descoberto que poderia andar sobre as águas. Sem crise,
Pedro, meu irmão, minha irmã, a fé fica teórica. Então, meu irmão, minha irmã, o problema maior não é a circunstância externa, é o desalinhamento interno. Quando o seu foco sai de Cristo, a ansiedade cresce, o medo aumenta, a alma se agita, a identidade começa a oscilar. Mas quando o foco seu volta, a paz retorna, a clareza reaparece, a coragem reacende, renasce. E o seu interior se organiza, meu querido, minha querida. O Deus Pai continua soberano sobre o mar. Jesus, o Cristo, continua acima das águas. E a terceira pessoa da Trindade, o Deus Espírito Santo, continua sussurrando. Olhe para Ele. O mar pode ser grande. Nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, para quem já saiu, está saindo, está chegando. Irmão, lá presencial, minha família, meu querido, minha querida. O mar pode ser grande, mas não é maior que aquele que criou o mar. Mas, meu querido, foco não é negar o mar. Foco não é fingir que não dói. Foco é reconhecer a tempestade, mas escolher aonde fixar os olhos. E isso é uma fé saudável, meu querido, minha querida. Nossos problemas, muitas vezes, não é o mar. É para onde estamos olhando. Enquanto o mar se levanta e quando o foco volta para Cristo, o mar pode até continuar agitado, mas a alma encontra o caminho, meu querido, minha querida. O mar pode até continuar agitado, mas a alma encontra o caminho, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida. Quantas vezes nós vivemos cansados de tentar ser forte, cansados de tentar resolver tudo sozinho, cansados de fingir equilíbrio. Mas o que a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, revela algo poderoso para nós. Quando o apóstolo Paulo escreve para Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz e longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quem escreveu isso foi esse grandioso homem pecador, apóstolo Paulo. Paulo viveu no primeiro século, meu querido, minha querida. Antes ele perseguia cristão. O apóstolo Paulo, depois que ele se converteu, passou a ser chamado apóstolo Paulo. Mas antes da conversão, ele chamava-se Saulo, perseguia cristão. Depois teve um encontro transformador com Cristo Jesus, conforme Atos 9 nos revela. E ele se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho. Gálatas está no Novo Testamento, meu querido. Ele ensina que quando o Espírito Santo habita em alguém, o caráter começa a mudar. Quando o Espírito Santo habita em você, em mim, o caráter nosso começa a mudar. Nós passamos a ter o mesmo caráter moral e dignidade de Cristo Jesus. Nós passamos a ser um novo homem, uma nova mulher, um novo ser, em espírito e em verdade. E passamos a refletir luz aonde existe escuridão. Meu irmão, minha irmã, o caráter começa a mudar. Não é o esforço humano, é fruto. E fruto nasce de dentro, meu querido, minha querida. Meu irmão, minha irmã, para quem nunca ouviu falar do Evangelho de Cristo Jesus, o Espírito Santo não é energia, não é emoção. O Deus Espírito Santo não é sentimento religioso. É a presença ativa de Deus na vida do crente, do cristão. Quando alguém vive desconectado dessa presença, começa a experimentar insatisfação constante, competição selvagem, ego elevado, prazer sem propósito, busca por felicidade que nunca satisfaz. Você sem Deus, sem a Trindade, você passa a ter busca por felicidade que nunca satisfaz. Não satisfaz com plástica, não satisfaz com dinheiro, não satisfaz com nada desse mundo. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, não satisfaz. Por quê? Meu irmão, minha irmã, a presença de Deus é o que nos satisfaz. Romanos capítulo 8, versículo 14, diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos também foi escrito por Paulo, meu querido, minha querida, e considerado um dos livros mais profundos do Novo Testamento. Filhos aqui não significa religião, significa relacionamento. Mas voltando a João, meu querido, capítulo 11, nos mostra Lázaro morto, 4 dias no sepulcro. Mas antes do milagre, Jesus diz: removam a pedra. E a pedra pode ser o que na sua vida, na minha, na nossa? A pedra pode ser orgulho, autossuficiência, medo, culpa, pecado não confessado. Enquanto a pedra permanecer na sua vida, na minha vida, a vida não respira. Pode ter certeza, meu querido, minha querida. Irmão, minha irmã, o Evangelho significa boa notícia. A boa notícia é: você não precisa viver sufocado, você não precisa afundar, você não precisa lutar sozinho, porque Jesus, o Cristo, não é filosofia. Jesus é Salvador. Ele não oferece apenas conselho, ele oferece vida, meu irmão, minha irmã. Vida eterna para você, para mim, para nós, meu querido, minha querida. Meu irmão, minha irmã. E é por isso, meu querido, minha querida, que quando o Espírito Santo habita, algo realmente começa a mudar por dentro, na sua vida, na minha, na nossa. Não é maquiagem espiritual, não é comportamento, é transformação de dentro de nós para fora. Mas, meu querido, minha querida, nós não nos tornamos iguais a Cristo em essência. Nós não viramos perfeitos automaticamente. Nós começamos um processo. O Espírito Santo não nos transforma em cópia divina.
Você tem que entender muito bem isso. O Deus Espírito Santo nos molda a imagem de Jesus Cristo. É diferente. O que muda primeiro? A consciência sua, minha, nossa, fica mais sensível. O nosso orgulho, ele começa através do Deus Espírito Santo a incomodar. O pecado deixa de ser confortável através do Deus Espírito Santo. E a verdade passa a ter mais valor que a aparência. E isso é caráter sendo o seu, o meu, o nosso, reconstruído. Não é que vivamos impecáveis, é que não conseguimos mais viver da mesma forma, sem sentir conflito interior, meu querido. Esse conflito é sinal de vida espiritual. Meu irmão, minha irmã, quando o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da triunidade, habita, faz morada na sua, na minha vida, nós não ganhamos apenas moralidade, ganhamos identidade. O Deus Pai nos chama de filho, Jesus, o Cristo, o Deus Jesus, o Cristo nos chama de amigo, e o Deus Espírito Santo nos chama de templo. Isso muda a minha, a sua, a nossa postura. As pessoas, eu, você, nós começamos a pensar: eu não posso viver de qualquer jeito. Eu carrego algo santo dentro de mim. Meu irmão, minha irmã. E, meu querido, minha querida, refletir a luz não é brilhar para aparecer, é iluminar para servir. Refletir a luz, meu querido. A luz verdadeira não grita, ela clareia. Quando alguém é transformado, meu irmão, minha irmã, fala com mais mansidão, reage com mais equilíbrio, perdoa mais rápido, julga menos, ama com mais profundidade. E isso é o caráter de Cristo sendo transformado. E deixa eu te dizer algo, meu irmão, minha irmã. Luz só faz sentido porque existe escuridão. Se o mundo não estivesse perfeito, não precisaria refletir nada. Mas aonde há mentira, aonde existe, onde há mentira, a verdade aparece. Aonde há o ódio, existe o ódio. O amor se destaca. Aonde há caos, a certeza, a paz, agitado. Chama a alma atenção, encontra o caminho. O Espírito Santo muda, meu irmão, meu querido, minha querida. Muda o... Quantas vezes nós vivemos cansados de tentar ser forte, cansados de tentar resolver tudo sozinho, cansados de fingir equilíbrio. Mas o que a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, revela algo poderoso para nós. Quando o apóstolo Paulo escreve para Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz e longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quem escreveu isso foi esse grandioso homem pecador, apóstolo Paulo. Paulo viveu no primeiro século, meu querido, minha querida. Antes ele perseguia cristão. O apóstolo Paulo, depois que ele se converteu, passou a ser chamado apóstolo Paulo. Mas antes da conversão, ele chamava-se Saulo, perseguia cristão. Depois teve um encontro transformador com Cristo Jesus, conforme Atos 9 nos revela. E ele se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho. Gálatas está no Novo Testamento, meu querido. Ele ensina que quando o Espírito Santo habita em alguém, o caráter começa a mudar. Quando o Espírito Santo habita em você, em mim, o caráter nosso começa a mudar. Nós passamos a ter o mesmo caráter moral e dignidade de Cristo Jesus. Nós passamos a ser um novo homem, uma nova mulher, um novo ser, em espírito e em verdade. E passamos a refletir luz aonde existe escuridão. Meu irmão, minha irmã, o caráter começa a mudar. Não é o esforço humano, é fruto. E fruto nasce de dentro, meu querido, minha querida. Meu irmão, minha irmã, para quem nunca ouviu falar do Evangelho de Cristo Jesus, o Espírito Santo não é energia, não é emoção. O Deus Espírito Santo não é sentimento religioso, é a presença ativa de Deus na vida do crente, do cristão. Quando alguém vive desconectado dessa presença, começa a experimentar insatisfação constante, competição selvagem, ego elevado, prazer sem propósito, busca por felicidade que nunca satisfaz. Você sem Deus, sem a Trindade, você passa a ter busca por felicidade que nunca satisfaz. Não satisfaz com plástica, não satisfaz com dinheiro, não satisfaz com nada desse mundo. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, não satisfaz. Por quê? Meu irmão, minha irmã, a presença de Deus é o que nos satisfaz. Romanos capítulo 8, versículo 14, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos também foi escrito por Paulo, meu querido, minha querida, e considerado um dos livros mais profundos do Novo Testamento. Filhos aqui não significa religião, significa relacionamento. Mas voltando a João, meu querido, capítulo 11, nos mostra Lázaro morto, 4 dias no sepulcro. Mas antes do milagre, Jesus diz: removam a pedra. E a pedra pode ser o que na sua vida, na minha, na nossa? A pedra pode ser orgulho, autossuficiência, medo, culpa, pecado não confessado. Enquanto a pedra permanecer na sua vida, na minha vida, a vida não respira. Pode ter certeza, meu querido, minha querida. Irmão, minha irmã, o Evangelho significa boa notícia. A boa notícia é: você não precisa viver sufocado, você não precisa afundar, você não precisa lutar sozinho, porque Jesus, o Cristo, não é filosofia. Jesus é Salvador. Ele não oferece apenas conselho, ele oferece vida, meu irmão, minha irmã. Vida eterna para você, para mim, para nós, meu querido, minha querida. Meu irmão, minha irmã. E é por isso, meu querido, minha querida, que quando o Espírito Santo habita algo, realmente começa a mudar por dentro, na sua vida, na minha, na nossa.
não é maquiagem espiritual, não é comportamento, é transformação de dentro de nós para fora. Mas, meu querido, minha querida, nós não nos tornamos iguais a Cristo em essência. Nós não viramos perfeitos automaticamente. Nós começamos um processo. O Espírito Santo não nos transforma em cópia divina. Você tem que entender muito bem isso. O Deus Espírito Santo nos molda à imagem de Jesus Cristo. É diferente. O que muda primeiro? A consciência sua, minha, nossa, fica mais sensível. O nosso orgulho, ele começa, através do Deus Espírito Santo, a incomodar. O pecado deixa de ser confortável através do Deus Espírito Santo. E a verdade passa a ter mais valor que a aparência. E isso é caráter sendo o seu, o meu, o nosso, reconstruído. Não é que vivamos impecáveis, é que não conseguimos mais viver da mesma forma, sem sentir conflito interior, meu querido. Esse conflito é sinal de vida espiritual. Meu irmão, minha irmã, quando o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, habita, faz morada na sua, na minha vida, nós não ganhamos apenas moralidade, ganhamos identidade. O Deus Pai nos chama de filho, Jesus, o Cristo, Deus Jesus, o Cristo nos chama de amigo, e o Deus Espírito Santo nos chama de templo. Isso muda a minha, a sua, a nossa postura. As pessoas, eu, você, nós começamos a pensar: eu não posso viver de qualquer jeito. Eu carrego algo santo dentro de mim. Meu irmão, minha irmã. E, meu querido, minha querida, refletir a luz não é brilhar para aparecer, é iluminar para servir. Refletir a luz, meu querido. A luz verdadeira não grita, ela clareia. Quando alguém é transformado, meu irmão, minha irmã, fala com mais mansidão, reage com mais equilíbrio, perdoa mais rápido, julga menos, ama com mais profundidade. E isso é o caráter de Cristo sendo transformado. E deixa eu te dizer algo, meu irmão, minha irmã. Luz só faz sentido porque existe escuridão. Se o mundo não estivesse perfeito, não precisaria refletir nada. Mas aonde há mentira, aonde existe, onde há mentira, a verdade aparece. Aonde há o ódio, existe o ódio. O amor se destaca. Aonde há caos, pode ter certeza, a paz chama a atenção, meu querido. O Espírito Santo muda o interior, meu querido, minha querida. Muda o interior, meu irmão, minha irmã. E a cada dia, querido, e a cada dia, meu irmão, minha irmã. E a cada dia, na sua vida, na minha vida, nós somos transformados. A cada dia é um passo a mais na direção da semelhança com Cristo. E sabe o que é mais bonito? Não é a perfeição que convence as pessoas, é a transformação visível. Um homem que mudou, uma mulher que amadureceu e uma família que foi restaurada. Isso brilha. Isso não é maravilhoso, meu irmão, minha irmã? Online, presencial. E isso aponta para Deus. E isso é testemunho vivo, querido. Minha irmã, minha irmã. Aqui nós não estamos falando de quando a fé vira ideia, mas aqui nós estamos... mas não vira revelação. A fé vira ideia, mas não vira revelação. Quando alguém tenta defender Deus só com argumentos, mas não vive a experiência do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã. Mas deixa eu mostrar a você uma coisa, meu querido. Deus não precisa ser defendido, Deus é revelado. Quando a pessoa tenta defender Deus sem viver a comunhão com a Trindade, a fé pode virar discurso sem transformação, religião sem presença, moral sem amor, regra sem espírito. E isso realmente não satisfaz. Agora, meu irmão, minha irmã, sobre a busca por felicidade, como eu tenho falado, plástica não é o problema, dinheiro não é o problema, conquista não são o problema. O problema é quando essas coisas viram fonte de identidade, porque nenhuma delas foi criada para preencher o lugar de Deus. Deus Pai criou o ser humano com sede de eternidade. Jesus Cristo veio reconciliar com essa sede. E o Espírito Santo é quem preenche o meu vazio. Quando a pessoa tenta colocar qualquer outra coisa nesse lugar, fica sempre uma lacuna, um espaço, faltando algo. Pode dar prazer, pode dar emoção, pode dar sensação de poder, mas não dá plenitude. Meu irmão, minha irmã, o vazio não é sinal de fracasso somente, é sinal de que fomos feitos para algo maior. Quem sente vazio está na verdade, com fome e de eternidade. O mundo oferece distração, agora Deus oferece comunhão, meu irmão, minha irmã. Mas não é, querido, aqui, meu irmão, minha irmã, porque quando alguém experimenta a presença da Trindade, o dinheiro deixa de ser Deus e vira ferramenta. Quem experimenta a presença da Trindade, a aparência deixa de ser identidade e vira cuidado. O reconhecimento deixa de ser necessidade e vira consequência. Meu irmão, meu querido, minha querida, a felicidade do mundo depende de circunstância. A alegria que vem de Deus depende de presença. A presença não envelhece, não desvaloriza, não acaba. Você percebe, meu irmão, como essa reflexão ela nos leva mais à sede do poder da palavra de Deus, meu querido, minha querida. Então, minhas irmãs, meus irmãos, nós não estamos vivendo em um paraíso. O mundo tem beleza, o mundo tem sol, o mundo tem montanhas e o mundo tem tecnologia. Mas o mundo está ferido. E para entender isso, queridos, precisamos voltar lá no início, em Gênesis
meu querido, minha querida, em Gênesis, meu irmão, minha irmã, capítulo 1, 31, continuar agitado, mas a alma encontra o caminho, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida. Quantas vezes nós vivemos cansados de tentar ser forte, cansados de tentar resolver tudo sozinho, cansados de fingir equilíbrio, mas o que a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, revela algo poderoso para nós. Quando o apóstolo Paulo escreve para Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz e longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quem escreveu isso foi esse grandioso homem pecador, apóstolo Paulo. Paulo viveu no primeiro século, meu querido, minha querida. Antes ele perseguia cristão. O apóstolo Paulo, depois que ele se converteu, passou a ser chamado apóstolo Paulo. Mas antes da conversão, ele chamava-se Saulo, perseguia cristão. Depois teve um encontro transformador com Cristo Jesus, conforme Atos 9 nos revela. E ele se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho. Gálatas está no Novo Testamento, meu querido. Ele ensina que quando o Espírito Santo habita em alguém, o caráter começa a mudar. Quando o Espírito Santo habita em você, em mim, o caráter nosso começa a mudar. Nós passamos a ter o mesmo caráter moral e dignidade de Cristo Jesus. Nós passamos a ser um novo homem, uma nova mulher, um novo ser, em espírito e em verdade. E passamos a refletir luz aonde existe escuridão. Meu irmão, minha irmã, o caráter começa a mudar. Não é o esforço humano, é fruto. E fruto nasce de dentro, meu querido, minha querida. Meu irmão, minha irmã, para quem nunca ouviu falar do Evangelho de Cristo Jesus, o Espírito Santo não é energia, não é emoção. O Deus Espírito Santo não é sentimento religioso, é a presença ativa de Deus na vida do crente, do cristão. Quando alguém vive desconectado dessa presença, começa a experimentar insatisfação constante, competição selvagem, ego elevado, prazer sem propósito, busca por felicidade que nunca satisfaz. Você sem Deus, sem a Trindade, você passa a ter busca por felicidade que nunca satisfaz. Não satisfaz com plástica, não satisfaz com dinheiro, não satisfaz com nada desse mundo. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, não satisfaz. Por quê? Meu irmão, minha irmã, a presença de Deus é o que nos satisfaz. Romanos capítulo 8, versículo 14, diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos também foi escrito por Paulo, meu querido, minha querida, e considerado um dos livros mais profundos do Novo Testamento. Filhos aqui não significa religião, significa relacionamento. Mas voltando a João, meu querido, capítulo 11, nos mostra Lázaro morto, 4 dias no sepulcro. Mas antes do milagre, Jesus diz: removam a pedra. E a pedra pode ser o que na sua vida, na minha, na nossa? A pedra pode ser orgulho, autossuficiência, medo, culpa, pecado não confessado. Enquanto a pedra permanecer na sua vida, na minha vida, a vida não respira. Pode ter certeza, meu querido, minha querida. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho significa boa notícia. A boa notícia é: você não precisa viver sufocado, você não precisa afundar, você não precisa lutar sozinho, porque Jesus, o Cristo, não é filosofia. Jesus é Salvador. Ele não oferece apenas conselho, ele oferece vida, meu irmão, minha irmã. Vida eterna para você, para mim, para nós, meu querido, minha querida. Meu irmão, minha irmã. E é por isso, meu querido, minha querida, que quando o Espírito Santo habita algo, realmente começa a mudar por dentro, na sua vida, na minha, na nossa. Não é maquiagem espiritual, não é comportamento, é transformação de dentro de nós para fora. Mas, meu querido, minha querida, nós não nos tornamos iguais a Cristo em essência. Nós não viramos perfeitos automaticamente. Nós começamos um processo. O Espírito Santo não nos transforma em cópia divina. Você tem que entender muito bem isso. O Deus Espírito Santo nos molda a imagem de Jesus Cristo. É diferente. O que muda primeiro? A consciência sua, minha, nossa, fica mais sensível. O nosso orgulho, ele começa através do Deus Espírito Santo a incomodar. O pecado deixa de ser confortável através do Deus Espírito Santo. E a verdade passa a ter mais valor que a aparência. E isso é caráter sendo o seu, o meu, nosso, reconstruído. Não é que vivamos impecáveis, é que não conseguimos mais viver da mesma forma, sem sentir conflito interior, meu querido. Esse conflito é sinal de vida espiritual. Meu irmão, minha irmã, quando o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, habita, faz morada na sua, na minha vida, nós não ganhamos apenas moralidade, ganhamos identidade. O Deus Pai nos chama de filho, Jesus, o Cristo, Deus Jesus, o Cristo nos chama de amigo, e o Deus Espírito Santo nos chama de templo. Isso muda a minha, a sua, a nossa postura. As pessoas, eu, você, nós começamos a pensar: eu não posso viver de qualquer jeito. Eu carrego algo santo dentro de mim. Meu irmão, minha irmã. E, meu querido, minha querida, refletir a luz não é brilhar para aparecer, é iluminar para servir. Refletir a luz, meu querido. A luz verdadeira não grita, ela clareia. Quando alguém é transformado, meu irmão, minha irmã, fala com mais mansidão, reage com mais equilíbrio,
perdoa mais rápido, julga menos, ama com mais profundidade. E isso é o caráter de Cristo sendo transformado. E deixa eu te dizer algo, meu irmão, minha irmã. Luz só faz sentido porque existe escuridão. Se o mundo estivesse perfeito, não precisaria refletir nada. Mas aonde há mentira, aonde existe, onde há mentira, a verdade aparece. Aonde há o ódio, existe o ódio. O amor se destaca. Aonde há caos, pode ter certeza, a paz chama a atenção, meu querido. O Espírito Santo muda o interior, meu querido, minha querida. Muda o interior, meu irmão, minha irmã. E a cada dia, querido, e a cada dia, meu irmão, minha irmã. E a cada dia, na sua vida, na minha vida, nós somos transformados. A cada dia é um passo a mais na direção da semelhança com Cristo. E sabe o que é mais bonito? Não é a perfeição que convence as pessoas, é a transformação visível. Um homem que mudou, uma mulher que amadureceu e uma família que foi restaurada. Isso brilha. Isso não é maravilhoso, meu irmão, minha irmã? Online, presencial. E isso aponta para Deus. E isso é testemunho vivo, querido. Minha irmã, minha irmã. Aqui nós não estamos falando de quando a fé vira ideia, mas aqui nós estamos... mas não vira revelação. A fé vira ideia, mas não vira revelação. Quando alguém tenta defender Deus só com argumentos, mas não vive a experiência do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã. Mas deixa eu mostrar a você uma coisa, meu querido. Deus não precisa ser defendido, Deus é revelado. Quando a pessoa tenta defender Deus sem viver a comunhão com a Trindade, a fé pode virar discurso sem transformação, religião sem presença, moral sem amor, regra sem espírito. E isso realmente não satisfaz. Agora, meu irmão, minha irmã, sobre a busca por felicidade, como eu tenho falado, plástica não é o problema, dinheiro não é o problema, conquista não são o problema. O problema é quando essas coisas viram fonte de identidade, porque nenhuma delas foi criada para preencher o lugar de Deus. Deus Pai criou o ser humano com sede de eternidade. Jesus Cristo veio reconciliar com essa sede. E o Espírito Santo é quem preenche o seu meu vazio. Quando a pessoa tenta colocar qualquer outra coisa nesse lugar, fica sempre uma lacuna, um espaço, faltando algo. Pode dar prazer, pode dar emoção, pode dar sensação de poder, mas não dá plenitude. Meu irmão, minha irmã. O vazio não é sinal de fracasso somente, é sinal de que fomos feitos para algo maior. Quem sente vazio está na verdade, com fome e de eternidade. O mundo oferece distração, agora Deus oferece comunhão, meu irmão, minha irmã. Mas não é, queridos, aqui, meu irmão, minha irmã, porque quando alguém experimenta a presença da Trindade, o dinheiro deixa de ser Deus e vira ferramenta. Quem experimenta a presença da Trindade, a aparência deixa de ser identidade e vira cuidado. O reconhecimento deixa de ser necessidade e vira consequência. Meu irmão, meu querido, minha querida, a felicidade do mundo depende de circunstância. A alegria que vem de Deus depende de presença. A presença não envelhece, não desvaloriza, não acaba. Você percebe, meu irmão, como essa reflexão, ela nos leva mais à sede do poder da palavra de Deus, meu querido, minha querida. Então, minhas irmãs, meus irmãos, nós não estamos vivendo em um paraíso. O mundo tem beleza, o mundo tem sol, o mundo tem montanhas e o mundo tem tecnologia. Mas o mundo está ferido. E para entender isso, queridos, precisamos voltar lá no início, em Gênesis, meu querido, minha querida. Em Gênesis, meu irmão, capítulo 1, 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Porque o que nós queremos é estar conectado com Deus. E não morto, mas assim queremos ser ressuscitado como Lázaro no quarto dia. Porque em Gênesis capítulo 1, 31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Meu irmão, minha irmã. Gênesis está no Antigo Testamento, meu querido, minha querida. Foi escrito lá pelo um dos heróis da fé, pecador como você e eu, Moisés. Ele ali nos relata a criação. Moisés, o mundo nasceu perfeito, sem dor, sem morte, sem corrupção. O sofrimento não fazia parte do plano original de Deus, queridos, queridas. Meu irmão, minha irmã, mas veio o quê? A queda. Porque o mundo é caído. Por que o mundo é caído? Meu irmão, Gênesis capítulo 3, 6. Adão e Eva desobedeceram, o pecado entra. E com Adão e Eva entra a dor, separação, morte, conflito, medo. O mundo se torna quebrado. E o que significa pecado? Pecado, meu irmão, minha irmã, queridos, online presencial. Irmão carnal, tias, primos, primas, sobrinha. Você, minha amiga, meu amigo, pecado significa ruptura, quebra. É separação da vontade de Deus. O mundo não é inferno, mas não é mais Éden, meu querido, minha querida. Não é, meu irmão. A guerra diária, meu irmão. Meu querido, minha querida. Desde Gênesis, meu irmão. Desde Gênesis. A guerra diária, desde Gênesis. A humanidade vive em conflito. Não apenas guerras físicas, mas guerras internas. Conforme o apóstolo Paulo nos relata em Efésios, capítulo 6, 12. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue. Efésios, meu querido, minha querida, Efésios foi
o Efésios foi escrito pelo apóstolo Paulo. Ele explica que existe uma batalha espiritual. Todos os dias, eu, você, nós, lutamos contra medo, lutamos contra a ansiedade, lutamos contra tentações, lutamos contra pensamentos. Algumas batalhas são perdidas, mas a guerra maior foi vencida, meu querido. A resposta de Jesus, o Cristo. João capítulo 3,16. Porque Deus amou o mundo. O Novo Testamento começa com a solução, meu irmão. Começa com a solução. Jesus não veio melhorar o sistema, veio redimir. Redimir significa resgatar aquilo que estava perdido. Como o apóstolo João no capítulo 11, 25, meu irmão. Eu sou a ressurreição e a vida. Lázaro não é apenas um milagre, é um símbolo. O mundo está morto espiritualmente, mas pode ouvir a voz de Cristo, meu irmão, minha irmã. O mundo, meu querido, o mundo é caído, mas não é sem esperança. O mundo é bonito, é lindo, é maravilhoso, mas não é perfeito, lógico. Ele é temporário, porque apóstolo João 1, João 2,17. E o mundo passa. Olha que poderoso. João, o mesmo autor do Evangelho, nos lembra que esse sistema não é eterno, meu irmão. Meu irmão, se o mundo é caído, como viver nele? Não negando a realidade, mas entendendo-a. Todos os dias, algumas batalhas serão perdidas, algumas lágrimas cairão, alguns planos falharão, mas em Cristo Jesus, a vitória final já está decretada. A vitória final já está decretada, meu querido, minha querida. E Deus limpará seus olhos, toda lágrima. Porque, meu irmão, minha irmã, em Apocalipse, o final da história, Apocalipse capítulo 21, 4 diz: e Deus limpará de seus olhos. Você vê? Apocalipse foi escrito, você que não tem entendimento da Escritura Sagrada de Jesus Cristo pelo apóstolo João. Ele recebeu visão do fim dos tempos. E o mundo caído terá fim, meu irmão, minha irmã. Online presencial. O sofrimento terá fim. A morte terá fim. Não vivemos para este sistema. Vivemos para a eternidade, meu irmão, minha irmã. Nós podemos analisar profundamente, queridos. O Antigo Testamento mostra o problema. O Novo Testamento mostra a solução. E Jesus, o Cristo, é o ponto central da história. Nós, eu, você, estamos no meio da batalha. Porque lá em Apocalipse mostra o desfecho, meu irmão, minha irmã. Meu irmão, minha irmã. Mas no dia a dia, eu, você, nós podemos até perder uma batalha hoje, mas não perder a identidade. Você pode até errar, mas não deixe de ser filho. Você pode até cair, mas não deixe de ter redenção. A fé nega a dor. Lógico que não. A fé não nega a dor. A fé interpreta a dor à luz da eternidade, à luz da Escritura Sagrada, a verdadeira fé. Meu irmão, minha irmã. Então, minha irmã, meu irmão. Irmãos e irmãs online presencial. Meu irmão carnal. Cunhada, sobrinhas, tios, tias, primas. Você, meu querido, minha querida, minha irmã, minha amiga, meu amigo. Diaconisas, diáconos, pastores. O mundo não é paraíso, mas não é abandono. É campo de batalha, é escola de fé, é preparo para a eternidade. Algumas guerras são travadas na mente, outras guerras são travadas no coração. Outras são travadas na família. Mas Jesus, o Cristo, já venceu o centro da guerra. Porque João, capítulo 16, 33. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a âncora, meu querido, minha querida. Eu venci o mundo, meu irmão, minha irmã. Talvez alguém esteja ouvindo agora com o coração pesado. Talvez você esteja cansado de lutar. Talvez você esteja desanimado. Mas esteja vivendo uma batalha silenciosa que ninguém vê. Talvez você esteja assim. Já vivi muito isso. E a pergunta pode estar ecoando dentro de você. Minha irmã online, meu irmão presencial. Vale a pena continuar? Hoje nós falamos sobre mundo caído. Falamos sobre guerras diárias. Falamos sobre pecado. Falamos sobre batalha espiritual. E também, meu querido, minha querida. Também aqui falamos minha querida. Falamos tudo isso, meditamos nessa palavra, verdadeiramente profunda, meu querido, minha querida. Talvez nós possamos estar como alguém está falando: Senhor, já cheira mal porque é de 4 dias, como João nos relatou lá em capítulo 11, 39. 4 dias na cultura judaica significava algo definitivo, irreversível. Até o 3º dia ainda havia esperança. No 4º, não mais. Era considerado irreversível. Marta não estava sendo incrédula, ela estava sendo realista. Já cheira mal. Hoje, o que é estar podre? Não é o corpo, é a alma, meu irmão, minha irmã. Estar emocionalmente esgotado, estar espiritualmente frio, estar moralmente comprometido, estar preso a vício, estar afundado em culpas, estar vivendo aparência de fé, mas vazio por dentro. E quando você acordar e não sente vida, é quando você ora e parece que as palavras não sobem. E quando você olha no espelho e não reconhece quem se tornou. É o 4º dia isso, meu querido, minha querida. 4º dia espiritual. O 4º dia espiritual é quando você acha que não tem mais jeito, você já tentou mudar e falhou. O 4º dia é quando você já pediu perdão várias vezes. Você pensa: Deus deve estar cansado de mim. Mas aqui está a verdade profunda. Jesus não evita sepulcros. Ele caminha até ele.
Porque no quarto dia, João capítulo 11, versículo 43, o que Jesus falou? Lázaro, saia para fora. Jesus não disse, tentem reanimar. Jesus disse e chamou ainda pelo nome. Isso é poderoso. Ele não chamou todos os mortos. Imagine, todo mundo sairia para fora. Chamou aquele específico. Porque ressurreição, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, é presencial, é pessoal, é sua. Então, como deixar, meu querido, minha querida, irmão, não é presencial? Como deixar Jesus ressuscitar a sua vida, a minha vida, a nossa vida, meu irmão, minha irmã? Primeiro, admitir o estado. Marta disse, já cheira mal. Ela não negou, ela reconheceu. Ressurreição começa com honestidade. Segundo, remover a pedra. João capítulo 11, 39, tirai a pedra. A pedra pode ser o orgulho, a minha, a nossa autossuficiência, o nosso pecado escondido, pode ser o nosso relacionamento tóxico, pode ser a nossa mentalidade de derrota. Enquanto a pedra está ali, a voz não entra, de Cristo Jesus. Terceiro, ouvir a voz. Lázaro não estava morto? Lógico, estava, 4 dias. Mas a voz de Cristo Jesus faz o quê? Atravessa a morte. Isso significa que não existe estado tão profundo que a graça de Cristo Jesus não alcança a minha, a sua, a nossa vida, meu irmão. Imagine que um brinquedo quebrou, meu querido. Aí você olha e diz, não tem mais jeito. Mas, então, chega o pai e entende como consertar. Ele sabe o que você não sabe. Jesus é o único que entende como restaurar aquilo que parece perdido, meu irmão, minha irmã, na sua vida, na minha vida. Para quem está no quarto dia, podre, sem esperança mais de vida, já apodrecendo, não tendo mais volta para a vida, talvez você esteja dizendo, eu já errei demais, eu já me afastei demais, eu já estraguei tudo. Mas o quarto dia não assusta Jesus o Cristo. O quarto dia é palco de milagre, minha querida, meu querido irmão, online presencial. A mentalidade da morte diz, acabou. Agora, qual é aqui? E o que diz a mentalidade de fé? Diz, ainda não terminou. A mentalidade da culpa diz, eu sou o erro. A mentalidade da graça de Deus e as palavras de Cristo Jesus e a luz do Deus Espírito Santo diz, eu sou o redimido. Romanos capítulo 8, 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreveu isso. Ele sabia o que era culpa. O apóstolo Paulo perseguia o cristão antes de ser transformado, quando ele se chamava Saulo. E se Paulo foi restaurado, por que você, eu, nós, não podemos ser ou continuar sendo restaurados? Nem que esteja no quarto dia, mesmo que o seu coração esteja no quarto dia. Minha irmã, meu irmão lá presencial. Sua fé esteja no quarto dia, seu ministério esteja no quarto dia, sua esperança esteja no quarto dia. E mais a boa nova é que se Cristo chamar, tudo isso volta, a vida volta. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida. Quarto dia, meu irmão, minha irmã. Sim, o mundo é caído. Isso significa que ele está quebrado. Não funciona perfeitamente. Existe dor, existe injustiça, existe frustrações. Mas a Bíblia não nos tira dessa responsabilidade, meu querido. Mas a Bíblia nunca prometeu ausência de luta. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E quem disse isso foi Jesus. Jesus não disse, vocês talvez terão aflições. Ele disse, terão. Mas também disse, eu venci. Eu venci. Isso muda tudo, meu querido, minha querida. Pois é, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida. Às vezes você e eu, nós perdemos uma batalha emocional, às vezes perdemos uma batalha financeira, às vezes perdemos uma batalha familiar, às vezes perdemos uma batalha interna, mas isso não significa derrota eterna. Porque na cruz, a guerra espiritual já foi decidida. O apóstolo Paulo escreve para Colossenses capítulo 2, versículo 15. Despojando os principados e potestade, o expôs publicamente, triunfando dele na cruz. Paulo escreveu isso, apóstolo Paulo, significa que Jesus venceu o centro do conflito. O que estamos vivendo hoje não é eco de uma guerra já definida. Onde está a sua esperança? Onde está a minha esperança? Meu irmão, minha irmã, a esperança não é esta. Na economia, no governo, na tecnologia, na força humana. A esperança está numa pessoa. E essa pessoa é Jesus o Cristo. Onde o apóstolo Paulo escreve para Hebreus, capítulo 6, versículo 19. Temos essa esperança como âncora da alma. Âncora não impede, meu irmão, minha irmã, o vento, mas impede que o navio se perca. Na verdade, Cristo é a âncora, meu irmão. Então, se você, meu irmão, minha irmã, para a nossa terapia diária de fé hoje, se você está desanimado, escute isso com calma. A fé não é negar a dor, é interpretar a dor com perspectiva externa. Aliás, interna. Meu irmão, minha irmã, interna, lógico. E eterna também, né? A fé não diz, está tudo bem. A fé, ela diz, mesmo não estando bem, Deus continua sendo Deus, meu irmão.
Então, para você ou eu, nós que estamos ainda desesperados, talvez esteja aqui presente, online presencial, pensando, eu não aguento mais. Escute, meu querido, minha querida. Você não precisa ser forte sozinho. Você precisa ser sustentado. Lembra lá no Antigo Testamento? Isaías capítulo 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías, esse profeta maravilhoso, levantado por Deus, foi um profeta do Antigo Testamento. Ele viveu cerca de 700 anos antes de Cristo e já apontava para a restauração futura. Esperar aqui não significa passividade, significa confiança, meu irmão. Porque eu e você, nós, temos que ter uma visão do futuro. Porque se olharmos apenas para o presente, podemos desanimar. Mas a Bíblia termina com promessas. Olha só, o último livro, Apocalipse, quer ver? 21, capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará de todo e de seus olhos toda lágrima. Não é metáfora poética, é promessa. O sofrimento tem prazo, lógico. A dor tem limite, lógico. O mundo caído tem data de validade. Minha irmã, meu irmão, online presencial. Mas aqui, meu irmão, do Antigo Testamento, aprendemos que o pecado trouxe ruptura. No Novo Testamento, aprendemos que Cristo trouxe reconciliação. De Jesus Cristo, aprendemos que a vitória começa por dentro. E lá no último livro, no final de tudo, a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, lá no livro de Apocalipse, aprendemos que a história termina e sempre terminará bem. Meu irmão, minha irmã. Talvez você esteja vivendo um dia difícil, mas a eternidade é maior que o seu hoje. Talvez a sua fé esteja fraca, mas a fidelidade de Deus não diminuiu, porque você esteja chorando agora. Talvez você esteja chorando agora, lágrimas que não podem ser paradas. Mas a promessa é que as lágrimas não serão eternas. A esperança não está no cenário, está no Salvador. Cristo Jesus não prometeu ausência de tempestade, prometeu presença na tempestade, meu irmão. Então, meu irmão, minha irmã, se você está desanimado, respire. Se você não está abandonado, se você não está abandonado, pode respirar, irmão, minha irmã. Se você não está invisível, se você não está esquecido, você não está, porque a Trindade te ama. Deus continua escrevendo a sua história. Mesmo quando você não entende o que está escrito na Escritura Sagrada, o verdadeiro cristianismo, você não entende o capítulo, mesmo quando o mundo parece escuro, a cruz prova amor. O túmulo vazio prova vitória. O Apocalipse prova futuro. E a esperança está viva em Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã. Amém? Amém. Então oremos e vamos orar, meu querido, minha querida, para que Deus nos traga o entendimento da palavra aqui presente. Amém? Amém. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Estamos aqui, presente, Senhor Deus. Talvez eu esteja há dias em silêncio, Senhor. Talvez minha fé esteja fraca. Talvez meu coração esteja frio. Mas se Lázaro ouviu a Tua voz, Senhor, no quarto dia, nós também queremos ouvir a Tua voz hoje. Chama pelo nosso nome e nos tire, ó Pai, desse estado de morte interior. E assim nós oramos, Senhor, hoje e sempre. Para sempre, Senhor, para sempre. Ó Deus. Aqui novamente, todos os dias, Senhor. Todos os dias. Todos os dias, Senhor. Estamos aqui presentes, porque nós cremos nesse poder da Tua palavra. Essas enfermidades, Senhor, não era apenas morte, mas para a glória, Pai. Conforme João tem nos falado, no capítulo 11, versículo 4, Senhor. Ajuda-nos a perceber que algumas crises são palcos de revelação do Teu poder. Que a dor não nos roube a esperança. Que o sofrimento não nos segue para o propósito, Senhor. Assim, Senhor, os discípulos tinham medo de voltar à Judeia. Nós também temos medo de enfrentar situações difíceis. Então, Pai, dai-nos coragem, Senhor, para caminharmos mesmo quando o ambiente é hostil, Senhor. Mesmo quando o ambiente é hostil. Deus Pai Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus maravilhoso. O Deus que nos liberta da escravidão humana, Senhor. Senhor Deus, Pai amado. Senhor Deus, talvez hoje nós estejamos há dias em silêncio. Talvez nossa fé esteja fraca. Talvez o nosso coração esteja frio. Mas se Lázaro, ó Pai, Lázaro ouviu a Tua voz no quarto dia. Nós também queremos, ó Pai, ouvir hoje a Tua voz. Chama-nos novamente, Senhor. Chama-nos novamente, ó Pai. Chama pelo nome, Senhor. Chama novamente pelo nome, ó Pai. Pelo nome, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor. Muitas vezes estamos sentindo presos ao nosso passado. Erros nos acusam. Falhas que nos condenam. Mas a Tua palavra diz, ó Pai, conforme o apóstolo Paulo tem escrito para Romanos, no capítulo 9, Senhor, no capítulo 8, que não há condenação para os que estão com o Teu Filho amado Jesus o Cristo. Então hoje, ó Deus, não somente eu, mas essa irmã lá em presencial, escolhemos crer na Tua graça. Ressuscita, Senhor, em nós a nossa consciência. Pai amado, é assim, Senhor, que nós, ó Deus, estamos reunidos na Tua presença, Pai. Senhor Deus, sabemos que muitas vezes a nossa fé já foi mais forte. Hoje nós oramos, Senhor, que parece vazio a nossa fé. Um vazio, ó Pai eterno. Então, Senhor, pedimos ao Senhor
no poder do teu Espírito. Assim, Senhor, se nós estivermos no quarto dia da fé, vem até, ó Pai nosso, vem até o nosso sepulcro espiritual, remove a pedra, Senhor, da incredulidade e reacende, ó Pai. Sim, Senhor, acende. Reacenda a nossa confiança, Senhor. Deus, Pai Todo-Poderoso, muitos aqui estão cansados de lutar, cansados de fingir que estão bem, ó Pai. Muitos, Senhor, muitos estão, meu Pai. Renova, Senhor, nossas forças, como prometeste, assim, através, tendo relatado o profeta Isaías no capítulo 40, Senhor. Sopra a vida, Senhor. Sopra a vida, Deus. Sopra a vida. Sopra a vida onde houve exaustão, Pai. Senhor, eu, esse irmão, essa irmã, hoje nós não queremos sobreviver. Hoje nós queremos viver novamente, Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, muitos aqui nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, que já saíram, estão saindo, ó Pai, e estão chegando. Estão com pensamentos que os afligem, medos que os cercam, mas a Tua voz, Senhor, é mais forte que o ruído da nossa mente. Fala conosco, Senhor, acima do caos. Ordena, Pai. Ordena, Senhor, paz dentro de nós, porque nós cremos nesse nome acima de todo nome. O nome, Senhor, Jesus Cristo. Senhor Deus, Jesus prometeu a ressurreição, mas Marta limitou ao futuro. Pai, quantas vezes limitamos o Senhor a um dia? Então ensina-nos, ó Deus, a crer no agir do Teu poder, ó Pai. Do Teu poder, Senhor. Somente do Teu poder, Senhor. Deus amado, se o nosso relacionamento com o Senhor está frio, se existe distância e dor, entra, Pai. Entra nesse sepulcro emocional. Ressuscita dentro de nós o amor. Ressuscita, Senhor, o respeito. Ressuscita o diálogo, Senhor. Senhor, talvez os nossos filhos estejam distantes. Talvez nós, não vejamos esperança. Mas o mesmo Jesus que chamou Lázaro, ó Pai, pode chamar os nossos filhos de volta. Então, ó Deus, nós entregamos a Ti e confiamos a Ti a vida dos nossos filhos. Confiamos no Teu tempo, porque sabemos que o nosso tempo é diferente do tempo do Senhor. Sabemos que o Teu Filho, o nosso Deus vivo, encarnado, o Verbo se fez carne. João tem nos relatado que é a ressurreição e a vida. Jesus tem falado, eu sou a ressurreição e a vida. Senhor, que essa declaração ecoe dentro de nós. Sabemos que o Senhor não és apenas quem traz vida. O Senhor és a própria vida. Nós reconhecemos, Senhor. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso. Se existir uma pedra diante de nós, mostra qual é, Senhor. Se for a pedra do orgulho, quebra. Se for, ó Deus, a pedra do pecado, confronta, Senhor. Senhor, Pai amado. Senhor, Pai amado. Senhor, Pai amado. Se for o orgulho, tira para fora, Senhor. Se for o medo que nos fortaleça, nós autorizamos a remoção total, Senhor, de todas as pedras que traz peso em nossa consciência. Senhor, Jesus se comoveu. Ele não é indiferente à nossa dor. Senhor, agradecemos. Obrigado, porque o Senhor sente o que sentimos. Pai amado, assim, ó Deus, se o seu filho chorou, o filho do Senhor chorou, nós possamos chorar também. Mas que as minhas lágrimas não sejam de deserto, mas sim de confiança. Senhor Deus, mostra as pedras que precisam sair da nossa vida. Remova o que impede o Teu agir, Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós não queremos viver como derrotados, Senhor. Porque, ó Deus, nós sabemos que nós somos Teu Filho. E que o Espírito Santo confirme dentro de nós que nós pertencemos e pertencemos somente ao Senhor, somente a Ti, ó Pai. E que a mentalidade de morte seja substituída pela mentalidade de ressurreição, Senhor. Ó Deus, que a fé precede a visão. Ajude-nos a confiar mesmo quando não enxergamos, Senhor. Sabemos que Jesus ora antes do milagre, orou antes do milagre. Senhor, ensina-nos a depender do Senhor antes de agir. Sabemos que Jesus chamou Lázaro. Pai, chama-nos pelo nome, hoje, como só tem, sempre chamado, Senhor, desde a nossa inexistência. Senhor, se estamos presos no interior, dá-nos força para sair. Senhor, Pai Todo-Poderoso, sabemos que mesmo ressuscitado, Lázaro estava amarrado. Liberte-nos, Senhor, totalmente, Pai. Senhor, não queremos limitar o Teu agir ao que a nossa mente entende, mas sim, ó Deus, queremos estar presente de Ti. Se a nossa situação já cheira mal, Senhor, ainda assim nós continuamos confiando no Senhor, que o Senhor nos ressuscitará, mesmo que seja no quarto dia, Senhor. Senhor, se nós estivermos no quarto dia, se já estivermos cheirando mal, se já estiver perdido a esperança, ainda assim, Senhor, chame-nos pelo nome. Não deixe nossa história terminar no sepulcro, Senhor. Não deixe a nossa fé terminar no silêncio. Nós escolhemos agora, Senhor, ouvir a Tua voz e sair para fora, Senhor. Sair para fora. E no Teu nome poderoso, Deus,
Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, como é bom estar na Tua presença, Pai. Senhor, como é bom. Pai, como é bom que nós não venhamos voltar, que nós não voltemos ao sepulcro depois de o Senhor nos chamar pelo nome, depois de sair, Senhor. Sabemos que vivemos entre batalhas diárias e vitórias eternas. O mundo é caído, Pai, mas a cruz é suficiente. Se hoje for o 4º dia, que seja também o dia da Sua voz, Senhor. Chama-nos para fora, desata-nos, Jesus, e deixa-nos ir. É no Teu nome poderoso que nós cremos, ó Pai. Cremos e cremos sempre, Senhor. Jesus, existem momentos em que parece que o Senhor demorou. Parece que o milagre não veio. Jesus, parece que o silêncio venceu. Mas João, no capítulo 11, tem nos ensinado e nos ensina que o atraso não é abandono. João ensina-nos confiar, mesmo quando o tempo não é nosso. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, nem tudo que parece fim é fim. Assim, ó Deus, João tem nos relatado, Pai, que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória do Senhor. Dai-nos visão espiritual, Senhor. Sim, visão espiritual para enxergar além da dor. Que cada situação difícil seja transformada em palco da Tua glória. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, os discípulos tinham medo de voltar à Judéia. Muitas vezes temos medo de enfrentar aquilo que dói. Mas aonde há medo, ensina-nos, ó Deus, a andar pela fé. Não nos deixe, ó Pai, não nos abandone, Pai. Assim como João, no capítulo 11, lá no versículo 39, tem nos falado. Já cheira mal, Pai. Tudo que cheira mal em nós, retire, restaura, faça nós, ó Pai, renascer de novo para que possamos beber águas cristalinas da fonte e assim, ó Deus, andar em passos verdejantes até o nosso último deitar e o último suspiro da nossa alma. Senhor, se a nossa situação já está no 4º dia, se parece irreversível, lembra-nos que o Senhor, ó Pai, trabalha onde o homem desiste. Mostra qual é a pedra que está diante de nós, Senhor. Se é a pedra do orgulho, do pecado, da incredulidade. Dá-nos coragem para removê-la, Senhor. Senhor, Pai, sabemos que quando nós cremos na Tua palavra, nós veremos a Tua glória. Então, ó Deus, ajuda-nos a crer antes de ver. Que a nossa fé não dependa da nossa circunstância, mas simplesmente da fé que nós estamos no Senhor. Sabemos que Jesus, ó Deus, antes mesmo do milagre, Jesus ora publicamente antes do milagre. Ensina-nos, ó Pai, a andar nos caminhos de Cristo Jesus. Pai amado, ensina-nos a viver comunhão constante com o Senhor. Que nossa fé seja pública e verdadeira. Deus, Pai Todo-Poderoso, assim como o Senhor chamou Lázaro, sai para fora, chama-nos para sair fora do nosso pecado, do nosso orgulho, da nossa prostituição, fora dos nossos vícios que nós não conseguimos ter poder. Mas na Tua presença nós temos, ó Pai, poder. Faça-nos homens, pessoas honestas, Pai. Pai, se nós estivermos mortos emocionalmente, chama o nosso nome, Senhor. E que a Tua voz, Senhor, seja mais forte que o desânimo, meu irmão. Minha irmã, aqui presente, Senhor. A minha, a nossa, da nossa família. Pedimos também, Senhor, que o Senhor desate, ó Pai, conforme o Senhor tem ordenado, para desatar Lázaro e deixá-lo ir. Aqui nós queremos a mesma forma e pedimos, Senhor. Mesmo depois da ressurreição, Lázaro ainda estava amarrado. Se nós estivermos, ó Pai, e se nós já fomos restaurados, mas ainda estamos presos a hábitos antigos, liberta-nos também, ó Pai, completamente, Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, cremos nesse Deus maravilhoso, esse Deus que é o Senhor, o Deus da vida, o Deus da misericórdia, o Deus da bênção, Senhor. O Senhor é o Deus, ó Pai, que nos ama, assim como chamasse Lázaro pelo nome. Chama-nos também. Se estamos presos, continuamos presos ao pecado, chama-nos para fora, Senhor. Se estamos dominados pelo orgulho, chama-nos para fora. Se estamos escondidos na prostituição do coração, na impureza da mente, nos vícios que nos aprisiona, chama-nos para fora, Senhor. Pai amado, muitas vezes tentamos sair sozinhos, prometemos mudar, prometemos parar, prometemos recomeçar, mas nossa força falha, ó Deus. Nossas disciplinas enfraquecem. Nosso poder humano não sustenta a transformação, mas na Tua presença há poder, na Tua voz há autoridade, na Tua graça há libertação. Senhor, se há vícios que nos controlam, se há desejos que nos escravizam, se há hábitos que nos envergonham, clama mais alto que o nosso pecado, que a Tua voz, Senhor, ecoe dentro de nós, mais forte que qualquer tentação. Assim como Lázaro, ó Deus, saiu ainda em volta em faixa. Sabemos que às vezes, ó Pai, sairemos ainda em processo, mas queremos sair, Senhor, queremos sair. Não queremos mais viver no sepulcro espiritual. Senhor, não queremos mais cheirar a morte interior. Queremos viver, Senhor. Queremos ser homens e mulheres honestos, mulheres íntegras, filhos verdadeiros, servos autênticos, homens honestos. Pai, faz-nos, transforma-nos, faz-nos pessoas transparentes, faz-nos pessoas de caráter restaurado, faz-nos pessoas que vivem aquilo que pregam. Arranca de nós a duplicidade, arranca, extraia de nós, ó Deus, a hipocrisia, arranca de nós o prazer escondido no erro, meu Deus, Pai amado, e coloca em nós prazer na santidade do Teu Filho amado Jesus Cristo. Porque nós sabemos, Senhor, se alguém está em Cristo, Teu Filho amado, nova criatura é.
Não queremos, ó Deus, reforma externa. Queremos nova criação. Queremos ser nova criatura. Chama-nos, ó Pai, pelo nome. Chama-nos para fora do orgulho. Chama-nos para fora da mentira. Chama-nos, ó Deus, para fora da escravidão invisível. E desata-nos, ó Pai. Desata-nos, ó Pai. Não apenas nos ressuscita, mas desata-nos, Senhor, para que possamos caminhar livres até o último suspiro, ó Deus. Até o último suspiro, Senhor. Pai amado, assim nós cremos nesse poder maravilhoso do Senhor. Desata-nos e deixa-nos ir, Senhor. Assim como o Senhor ordenou diante da multidão. Desatai e o deixe-os ir. Nós pedimos hoje, Senhor, como fez com Lázaro, desata-nos. Se fomos ressuscitados, não queremos continuar amarrados. Se fomos, Senhor, se fomos, ó Pai, se fomos chamados para fora, não queremos continuar presos. As faixas antigas, desata-nos, ó Pai. Desata-nos das memórias que nos acusam. Desata-nos dos vícios que nos envergonham. Desata-nos, ó Deus, do orgulho que nos endurece. Desata-nos, ó Deus, da prostituição da alma, da duplicidade, da mentira silenciosa. Desata-nos, Senhor. Lázaro saiu vivo, mas ainda envolto em faixas, ó Deus. Muitas vezes nós também saímos da morte, mas ainda carregamos hábito antigo. Desata-nos, ó Deus, completamente, ó Pai. Pai, se há correntes invisíveis, rompe-as. Se há dependências ocultas, corte-as, ó Pai. Deus amado, se existe há pensamentos repetitivos que nos prendem, renova, Senhor, todos eles. Não queremos apenas sobreviver, queremos caminhar livres, ó Deus. Sabemos que o Teu Filho amado, Senhor, foi que Cristo nos libertou para a liberdade. Liberdade não é, ó Deus, fazer o que queremos, é poder viver aquilo que o Senhor deseja. Assim, ó Deus Pai Todo-Poderoso, como disseste, deixai-o ir, deixa-nos ir para uma nova vida, deixa-nos ir para a integridade, deixa-nos, Senhor, ir para a santidade e deixa-nos ir para a honestidade. Faz-nos homens retos, faz-nos, ó Pai, mulheres restauradas, faz-nos filhos que honram o Teu nome. Não queremos voltar ao sepulcro, Pai, não queremos voltar à sombra, Senhor, queremos andar, ó Pai, na luz, Senhor, na luz. Liberte-nos da verdade, liberte-nos, ó Pai, de verdade, não superficialmente, não temporariamente, mas profundamente, até o último suspiro, até o nosso último deitar. Que a nossa vida seja prova viva, Senhor, de que a ressurreição não é teoria, é transformação, e tudo isso em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Nós oramos, Senhor, e agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Então, irmãs, online, presencial, irmãos, hoje nós caminhamos por João 11. Vimos a demora, vimos o sepulcro, vimos o já cheira mal, vimos a oração antes do milagre, e vimos o Lázaro sair para fora, e vimos o desatai-o e deixa-o ir. Isso não é apenas história, é retrato da nossa vida. Na verdade, minha irmã online presencial, meu irmão, é retrato da nossa vida. Quantas vezes estivemos no quarto dia? Quantas vezes já parecia tarde demais? Quantas vezes cheirava mal por dentro? Mas o mesmo Jesus continua chamando, o mesmo Espírito Santo continua convencendo, o mesmo Deus continua restaurando. O mundo é caído, sim, lógico. Desde Gênesis 3, o pecado entrou. Desde então, a dor, o conflito e a luta há e existe. Mas desde a cruz, essa é a boa nova, desde a cruz há o quê? Redenção. Desde o túmulo vazio há esperança. E desde o Pentecoste há Espírito Santo habitando. João capítulo 16, 33. No mundo tereis aflição, mas diz o quê? Tem de o quê? Eu e você temos que ter bom ânimo, porque eu venci o mundo, quem? Jesus. Hoje talvez você tenha perdido batalhas, talvez tenha chorado, talvez tenha lutado internamente, mas a guerra maior já foi vencida. E se hoje o Senhor chamou você para fora, é porque ainda há propósito. Então, meu irmão, que o Deus Espírito Santo derrame sobre cada irmã, cada irmão online presencial, na minha família, na sua família, na sua congregação, na minha congregação, na nossa congregação, a graça para continuar, a paz para permanecer e força para resistir. Sabedoria, lógico, para decidir e santidade para caminhar. Que o Deus Espírito Santo sopre vida aonde houve morte e que Ele renove a minha, a sua, a nossa mente cansada. E que o Deus Espírito Santo cure o coração ferido e que Ele desate aquilo que ainda nos prende, na verdade, você, eu, nós. E que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, com todos vós, conforme diz em 2 Coríntios 13, 13. E que essa comunhão seja real, não apenas palavra, mas experiência diária. Não apenas meditação, mas experiência diária. E que você ande em passos verdejantes, que beba das águas vivas de fontes cristalinas. E que, até o último suspiro, você e eu permanecemos firme e forte. Amém, meu irmão, minha irmã? Então, não desista, querido, querida. Não desista. Amém, amém, amém. Receba a graça, receba a paz e receba a esperança. E tudo isso em nome da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. Amém, amém.